Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente na sua vida. Amém. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Criançada indo para o culto, na linguagem deles. Como é bom dizer ao Senhor que só Ele é digno de toda a honra, de toda a adoração, de todo o louvor. E como é bom dizer que Ele é tudo para nós. Tudo, 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 tudo. Antes de passar a mensagem, a nossa meditação na Palavra de Deus, e eu peço hoje bastante atenção sua em relação à mensagem, mas só lembrar, nós estamos naquele propósito de fazer o projeto Amor Sim, Abuso Não, com a distribuição do livro do Segredo da Tartanina, né? Tanto material para as crianças, quanto material para os professores. Nós faremos isso nos segundos anos, né, nas escolas públicas da cidade. Obrigado. Já vai colar. Tá bem rabiscado hoje. Dei trabalho hoje para a Cláudia pensar na arte, né, Cláudia? Hoje foi bastante coisa que eu mandei. Mas a gente pretende, queridos, até o fim desse mês adquirir o material. Nós precisamos de 300 livros de alunos e em torno de 16, 18 livros de professores. Isso, a princípio, daria uma quantia em torno de R$10.600. Mas nós negociamos e conseguimos baixar para isso 7.600 e pouquinho. Mas nós não temos esse dinheiro em caixa, nós estamos indo pela fé. Então, se você puder ajudar, na hora da oferta, pode colocar no Pix da igreja mesmo. Se você trouxe dinheiro, quiser dar, amém. Se você não trouxe, não precisa nada específico. Só de você colocar cada livrinho, que era R$35, vai sair por R$24,50. Então, de repente você pode doar um livro, R$24,50. Você pode doar 2 livros, R$49. Você pode doar 10 livros, né? 20 livros, o que você puder doar, mas a gente precisa desse dinheiro aí até dia 20, alguma coisinha de agosto, para nós implementarmos esse projeto ainda esse semestre, tá bom? Posso contar com os irmãos? Tem que ter fé. Pelo amém dos irmãos foi meio desanimado, mas tudo bem. Para quem se interessar, semana que vem é Dia dos Pais, você não sabe o que você vai dar para o seu pai, tem um livro da minha autoria, que os irmãos já sabem, já há um bom tempo, Pai Sim Sacrifício. Tem, graças a Deus, já passamos de 1.300 exemplares vendidos e tem sido bênção na vida de quem lê. Se você quiser, essa semana, excepcionalmente, apenas para os irmãos da igreja, o pessoal da live não, mas o pessoal que está aqui, R$30, que é o preço de lançamento de 6 anos atrás, gente. Isso não existe. A pizza naquela época custava R$30. Hoje, R$30 você não compra nem metade de uma pizza. Está ali, tem maquininha, depois eu deixo o Pix, se você precisar, pode coloca no cartão para pagar no mês que vem, enfim. A ideia é que você abençoe alguém através de um conteúdo espiritual para essa pessoa, para esse pai, para esse avô, para esse tio, mas também para a mãe, para a tia, para a avó, para todo mundo que cuida de crianças e tem crianças em sua família. Abra comigo sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós falamos 2 domingos seguidos sobre Filemão, e nós vamos anteceder um pouquinho. Tito é o livro antes de Filemão. Os irmãos já descobriram que Filemão é o livro antes de Hebreus, então fica fácil de achar. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 1, nós leremos do 1º verso ao verso de número 9. Se tiver, tem a versão NVI? Não? A minha é NVI, essa é RA, que daí vai dar diferença para quem vai acompanhar ali. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 1, a partir do 1º verso. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos da fé, os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna,
a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido ao lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, obrigado por este culto. Obrigado, ó Deus, porque estamos na Tua presença e dependemos do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva e ela fala ao profundo da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. E o Teu Espírito tem total liberdade para agir em nós e trazer à memória tudo aquilo que o Senhor quer trazer das palavras de Jesus. Pai querido, que o Senhor esteja no controle desse momento, que nenhuma ação maligna haja aqui, ó Deus, mas que todos estejam com a cabeça dispostas a ouvir, com o coração disposto a ser tratado, com o espírito disposto, com sede do Senhor para comer e beber da Tua palavra, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estava pensando sobre o que falar, e nós cantamos bastante sobre água hoje. E tinha pensado sobre algumas coisas sobre água. E Deus me deu uma direção muito clara que há pessoas aqui que estão se sentindo afogadas pelas situações da vida, mas que Deus está livrando você dessa situação. Eu não sei quem é, mas eu sei que isso está acontecendo. Mas eu queria falar sobre soltar o cabo da nau. Sobre tomar o remo na mão. Nós vamos falar um pouquinho sobre igreja, reino e cultura. E daqui por diante, semana que vem, se Deus quiser, pastor Zé Ramiro vai estar pregando, mas depois ele vai estar impedido por motivos, 5 domingos, vocês vão ter que me aturar um pouquinho. E nós vamos falar muito sobre igreja, reino e cultura. Por quê? Porque a gente tem confundido tudo isso. O que é igreja, o que é reino e o que é cultura. A gente criou a cultura da igreja, que é o evangeliquez. Eu estar de terno e gravata, eu falar a paz do Senhor, irmãos, aquela coisa clássica. Tudo eu falo aleluia, glória a Deus. Isso é uma cultura que foi criada. Assim como solta o cabo da nau é um hino que é cultural, que eu vi que os irmãos mais da minha idade para frente, quem tem 50 para mais, nós vibramos com o solta o cabo da nau. E a molecadinha aqui, assim, que música é essa? Por quê? Porque é outra cultura. Mas isso é interessante porque a gente acha às vezes que a cultura é eterna, É quando chega Natal, todo mundo canta, aquelas músicas de Natal, hinos tão lindos. Mas são hinos compostos na Europa, 1600, 1700, 1800 para cá. Na época de Jesus, ninguém cantava. Paulo não cantava Solta o Cabo da Nau e nem cantava Vinde fiéis. Não cantava nada disso. Porque são questões culturais. Mas o que me deixou muito intrigado essa semana, eu falei hoje cedo na questão do Habitudes, foi ouvir um podcast de quase 3 horas sobre traficantes evangélicos. Há pessoas no Rio de Janeiro que são chefes de facção criminosa, que são pastores ordenados, que vão para o monte orar para Deus dar estratégia, para ver qual área que vai invadir,
qual área que não vai invadir, se vai confrontar a polícia, se vai confrontar o Comando Vermelho ou não. E isso é uma distorção, é uma situação tão longe, mas tão longe do Evangelho, que a gente cai do cavalo. Mas há igrejas sendo financiadas pelo tráfico. A gente que está recebendo dinheiro para pastorear pessoas a custas do dinheiro que vem da cocaína, do crack, da maconha e da violência. E aí a gente vê uma distorção muito grande do que a gente tinha. Eu que me converti lá em 1979, não faça conta, a gente era segregado. Você andava na rua com a Bíblia debaixo do braço, lá vai o crente com a rapadura. A gente ouvia muita chacota, a gente ouvia muita coisa. Mas a gente também tinha um estereótipo cultural, de que tinha que ter a saia até o joelho, ou para baixo do joelho, que se tivesse para cima, misericórdia. Se cortasse a ponta do cabelo, ia para o inferno. E quanta coisa que foi sendo colocado, cultural, e que foi bagunçando tudo. Mas se havia um exagero em termos de cultura evangélica naquela época, havia conversões reais. Quantos traficantes não foram convertidos realmente ao Evangelho e viveram o Evangelho? E mudaram de vida, e transformaram vidas, e se tornaram pastores e pregadores? Sim, mas agora está esse modismo. Eu sou evangélico, é chique, é elegante, pega bem. Nós estamos na onda, né? Somos fashion, não somos demodé. Antigamente, você entrar num templo evangélico, meu Deus, lá vai ele na igreja dos crentes, vamos falar com o padre. Agora é chique. E celebridades vão nas igrejas, atletas vão nas igrejas, e a situação está tudo meio assim. Mas a gente não vê mais a transformação de vida que a gente via. Então alguma coisa foi perdida nesse caminho. E é justamente isso que a gente vai tratar por essas semanas. 4, 5, não sei, conforme a gente for falando, a gente vai olhar para as cartas do Novo Testamento, para que Paulo e outros autores escreveram para as igrejas do Novo Testamento e pensar o que é a igreja, o que é o reino e o que é a cultura. Por quê? Levantar as mãos, queridos, isso é de 1990 para cá. Quem é evangélico há mais tempo, a gente não levantava as mãos no meio do louvor. De jeito nenhum, até porque a gente tinha um inário que a gente tinha que ficar segurando o inário. Solta o cabo da... Eu tinha que ler a letra, daí virava a folha. Quando ia virar a folha, todo mundo errava a estrofe, porque não sabia qual que era. Era outra situação, né? Eu ainda peguei uma fase que não se batia a palma no culto. Principalmente depois das músicas. Não tinha. Mudou. Hoje a cultura já é parede preta, telão. Mas nós vamos mudar um pouquinho sobre isso e vamos pensar um pouco sobre isso. Próximo, por favor. Hoje na nossa lição, é o texto de Tito que nós lemos, próximo. A nossa lição do Habitudes foi muito interessante, é uma das mais interessantes de todo o curso, que fala a diferença entre termômetro e termostato. O que o termômetro faz? Ele indica para a gente qual é a temperatura ambiente. O que o termostato faz? Ele corrige a temperatura para aquela temperatura desejada. É o que nós estamos tentando fazer com o nosso ar-condicionado, mas que não está, que é grande coisa. Se você quiser abençoar também a gente, nós estamos precisando trocar um pouco aí dos ares, né? Não estão funcionando legal. Então, a grande diferença é isso. O termômetro, ele só indica o que está acontecendo ao redor. O termostato, ele transforma o ambiente em que ele está. E quando eu fui agora para a Europa, eu percebi isso, como é importante, porque lá eu levei pijama de frio e a gente não usou pijama de frio. E olha que nós pegamos neve. Mas por quê? Porque dentro dos ambientes é tudo aquecido. Mas é tão aquecido, tão gostoso, 20 e poucos graus, que você vai sair lá fora, você esquece, a gente brasileiro não está acostumado. Qual a tendência? Pegar, abrir a porta e sair. O que o europeu faz? Não, ele vai ver quanto que está, vai lá no celular ou em algum termômetro, checa, opa, lá fora está 8 graus. Então, 8 graus eu preciso
uma outra blusa sobre essa, uma jaqueta, talvez, está chovendo, então vou colocar alguma coisa para impermeável e saio. É necessário você olhar, porque o termostato está garantindo a temperatura aqui. Nós, como cristãos, somos chamados para sermos termostato e não termômetro. Nós somos chamados para transformar o nosso ambiente. Nós somos chamados para ser sal e luz. Não é isso que Jesus disse? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mesmo você estando nessa vida toda difícil, complicada, que você acha que está tudo errado. Você já é sal, você já é luz. Não é que a gente vai ser, você é. Agora, como é que a gente tem agido sobre isso? A gente solta o cabo da nau e deixa a nau ir? A gente pega o remo na mão e faz a nossa parte? Ou a gente quer que Jesus venha com um anjo poderoso e leve o barquinho voando sobre tudo e saia lá do outro lado? E é isso que nós precisamos pensar. Próximo slide, por favor. Primeira coisa que a gente precisa pensar é na nossa identidade. Se tem uma coisa que culturalmente é pesado, é a questão da identidade. Mas nós, como igreja, nós temos que ter a nossa identidade própria. Que depende de quem? De mim ou de você? Não, de Deus. A nossa identidade está em Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1 e 2. É isso. Nós somos identificados em Cristo. Porque culturalmente, a gente tem a nossa tendência. Você vê a Olimpíadas agora. Dependendo quem passa lá de atleta, você já sabe mais ou menos até que país que é. Ah, é loiro, magro, alto. Ah, é Alemanha, Escandinávia, é Suécia, né, Finlândia, aquela região. Ah, não, é baixinho, né, cara de índio, cabelinho escorrido. Você fala, é latino. É ali, é Peru, é Equador, é México. A gente tem uma noção, não tem? Só pelo jeito que vê, o biotipo, pelo jeito que fala, pelo jeito que anda, você tem noções. Por quê? A cultura interfere na nossa identidade. Mas a gente não pode se moldar pela nossa cultura. Porque, afinal de contas, a cultura é parte de quem somos, mas não é tudo de nós. Porque se fosse assim, eu estava perdido, porque eu não sou muito fã de feijoada. E brasileiro, na cabeça do gringo, o que o brasileiro faz? Gosta de samba, de futebol e feijoada. E aí, e se eu não como feijoada? Como, mas não gosto muito. Aí eu já não sou brasileiro? Não, a gente tem que saber quem é. E nesse texto, isso que eu queria refletir, Paulo fala com Tito e com a igreja que está na casa de Tito, e ele traz algumas verdades que são importantes a gente pensar. Primeiro, identidade. Quem Paulo é? Ele fala que ele é servo. E se tem uma coisa que no reino a gente deve ser, e na igreja a gente deve ser, é servo. Reino de Deus não tem nenhum maior que o outro. Aleluia. Não tem hierarquia. Não tem esse é mais santo que o outro. Todos somos servos. Todos, 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 porque Ele é Senhor. E Senhor de tudo e de todos. Tudo. Então, se nós somos servos, somos servos. Então, daí eu não preciso me preocupar com a vida da Sandra, no sentido de ficar julgando. Porque ela é serva de Deus, e eu sou servo de Deus. Eu não preciso ficar brigando com o Zé Ramiro ou com a Daiane por conta disso. Eu oro a Deus, que é o Senhor, para que Deus mude, mas eu fico tranquilo. Quando eu sou servo, eu faço o melhor para o outro. E aí está uma diretriz que é importante que a igreja perdeu. A igreja é gente pronta para servir. Agora é aquilo, né? A gente fala assim, queridos, vamos fazer um almoço junto. Lota. Queridos, vamos ali construir uma casa para alguém que está precisando. É a mesma empolgação? É a mesma tenacidade? É a mesma vontade, gente? Não é. Por quê? Porque a gente aprendeu que igreja é lugar da gente ser servido.
A igreja é lugar que o louvor tem que estar ótimo, a equipe de louvor tem que estar tocando a música perfeita. O pastor ou o pregador que tiver tem que trazer a mensagem perfeita. O pessoal da intercessão tem que orar 200 horas na semana para que o culto esteja cheio do Espírito Santo. E a gente se esquece que culto, a palavra culto se origina da palavra serviço. É serviço. Aqui é um monte de empregado trazendo o trabalho para o seu Senhor. Falar, Senhor, obrigado pela semana que o Senhor deu. E qual é a direção que o Senhor nos dá para a gente continuar trabalhando? É serviço. Nós somos chamados e identificados para sermos servos. Se a gente não serve para ser servo, a gente não serve para ser de Deus, não serve para ser do reino. E isso é muito importante. Porque a gente quer ser o destaque, mas a gente não quer ser o bastidor. Na Olimpíada, todo mundo quer, olha só, né? Por exemplo, olha como a Rebeca foi ótima lá, ganhou medalha de prata. Foi, deu glórias a Deus, e até cantou louvores a Deus, que bênção. Mas tem a equipe de fisioterapia, de médico, de treinador, de um monte de gente que trabalha e trabalha muito para que ela alcance aquele potencial. Nós somos um lugar para servir. Claro que há servos que têm capacidade numa área, outros têm capacidade na outra, e graças a Deus que cada um tem a sua função, mas Deus chamou a todos para sermos servos. Mais do que servos, Ele chamou também para ser apóstolos. Não no sentido do dom do apostolado, que nós cremos que isso acabou. Tem gente que crê que ainda tem. Tem pessoas que se autodenominam apóstolos hoje. Mas apóstolo significa aquele que é enviado. E nós temos um grande envio, uma grande comissão, um grande chamado. Está lá em Mateus capítulo 28. Vão e façam discípulos por todas as nações, pregando o evangelho. Vão, ide, pregai o evangelho a toda criatura, conforme você quiser a versão. Mas se você tem o chamado, você é enviado. Deus te chamou para abençoar as pessoas. Quando você está mal, está depressivo, não consegue ver função na sua vida, comece a servir os outros. Quer ver uma atitude legal quando você não estiver legal? Vai para onde alguém está sofrendo. Vai fazer visita em hospital. Vai lá no orfanato brincar com a criançada. Vai naquela família que acabou de perder um ente querido e está de luto. Quantas vezes a gente não sai mais abençoado do que a gente acha que é? A gente acha que a gente tinha alguma coisa para abençoar. E quando a gente acha que a gente tinha um grande problema, a gente fala, meu Deus, eu tinha um cisquinho aqui e ele tinha uma trave lá e ele está louvando a Deus com aquela trave enorme. E eu estou me preocupado com um cisquinho no meu olho. A gente é chamado para ser enviado. Paulo deu a sua vida pelo envio que ele recebeu de Jesus, para ele pregar e ser o apóstolo dos gentios. Todos nós somos apóstolos, no sentido de enviados. Enviados no seu trabalho, né? Seja lá no tatame, seja na corretagem, seja no negócio, seja numa indústria. Todos nós somos chamados para ser enviados para algum lugar. O reino de Deus não é um lugar de gente inútil. Jesus falou sobre isso. Se fizerem apenas o que foi combinado, que eu pedi para vocês fazerem, vocês que se considerem servos inúteis, vocês não têm função nenhuma. Nós somos chamados para ser enviados. Então encontre o seu propósito no outro, não em você mesmo. É no outro. É no que o outro precisa que você vai realizar seu propósito. Não é naquilo que você acha que você é bom. É no outro. Mais do que isso, nós somos eleitos em Deus. E isso é fantástico. E aqui eu não vou entrar na questão do calvinismo e arminianismo. Não. Mas que a Bíblia fala que nós somos eleitos, ponto. Ele escolheu. Agora, o que é legal da história é que, seja você calvinista ou arminiano, de qualquer jeito, a gente não sabe quem é que está escolhido. Você tem que pregar o evangelho, querido. Você tem que buscar os eleitos. Você tem que ir lá falar. Você tem que estar disposto. Você está enviado para isso.
para abençoar aqueles que são eleitos, que foram escolhidos por Deus. Como? Não sei. Qual critério? Não sei. Sei que é graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Ele quis e Ele faz. Então você tem o trabalho de ir pregar o Evangelho. Mesmo que seja como Francisco de Assis disse, pregue o tempo todo, se necessário, use as palavras. Porque às vezes pregar, a gente acha que é só falar de Jesus, pegar a Bíblia e falar. Mas quantas vezes não é dar um abraço numa pessoa que está precisando, fazer um café para alguém que está doente, ter um café, um conforto de conversar sobre a doença, não é ir visitar alguém que está precisando de um apoio. Quantas vezes você vai manifestar a graça de Deus através da sua eleição, sabendo que você está salvo e que a outra pessoa pode ser salva e vai falar. Como Chesterton já disse, que o Evangelho nada mais é do que um mendigo que encontrou pão, dizendo para os outros mendigos, olha, aqui tem pão, é isso. Nós somos eleitos não porque somos melhores, não porque somos maiores, não porque somos extraordinários, santos, magníficos, não. Nós somos eleitos porque Deus teve misericórdia de nós. E Ele quer alcançar mais gente que Ele também tem misericórdia. E você é chamado para ser enviado para essas pessoas. Aí está a sua função. Essa é a identidade da igreja. A igreja foi feita para isso. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, aleluia. Mas depende de você fazer o seu passo. Você soltar o cabo. Você pegar o remo e começar a remar. Não é assim, eu vou orar 200 anos para que o sujeito se converta. Vai lá. Veja a necessidade do seu próximo. E crie filhos na fé comum. Tito não era filho biológico de Paulo, mas era filho na fé. E isso é muito bonito. E a gente perdeu isso na história da igreja. Porque a gente acha que a responsabilidade da conversão é do presbítero Luciano, é do pastor Zé Ramiro, é do presbítero Fausto, da gente que está aqui pregando, que nós vamos pregar e Deus vai agir e a pessoa vai se converter. Mas o filho na fé é aquele que você gera, é aquele que você visitou, que você teve junto, que você deu apoio, que você orou junto, que você instruiu. Criar filho é fácil, gente? Gerar filho é facinho, mas demora e é trabalhoso. E as irmãs sabem, quanto muda o corpo, muda a vida. Mas depois que nasce, nós, pai, entendemos depois que nasce. Muda tudo. O salário fica pequeno, a casa fica pequena, o carro fica pequeno. Tudo fica pequeno por causa de um serzinho de 3 quilos. Aliás, queridos, em 4 dias de maternidade já nasceram 7 bebês aqui em Itaí. Estou cansado já. Pode ter férias? Vou pedir férias. Está nascendo demais. Mas é isso, filho dá trabalho. E a gente está numa cultura de comodidade. O sujeito quer ser campeão olímpico, mas não quer fazer 2 aulas lá no karatê, não quer fazer 10 minutos de flexão, não é? O sujeito não corre 30 minutos na semana e quer ser campeão olímpico. Essa é a nossa geração. É uma geração que acostumou com as coisas que são muito fáceis. Você liga o chuveiro, sai água quente. Geração do meu pai e da minha mãe tinha que pegar a água, pegar o graveto, ligar o fogo a lenha, esquentar a água, colocar num balde para tomar banho quente. Dava trabalho, não dava trabalho? Os irmãos que têm mais cabecinha branca sabem como dava trabalho. Mas a gente está numa geração tudo tão fácil, que a gente que acha assim também. O evangelho é fácil, tem gente pregando, o pastor está pregando, o Luciano está pregando, o Fausto está pregando, amém. Eles vão se converter e está tudo bem. Não, gere filhos na fé. Isso é um propósito e faz parte da sua identidade como cristão. Jesus disse que a gente conheceria a árvore pelo fruto. Quais os frutos que você tem dado para Deus? Quantas pessoas podem chegar e falar, o Paulo foi importante na minha vida, o Ítalo foi importante na minha vida, o Valdir foi importante na minha vida. Quantas pessoas? Quantas pessoas lá no céu o anjo vai falar, puxa Jesus, olha só, o Robson gerou. Ele tentou gerar aqui o fulano, mas não deu certo. Já imaginou a vergonha?
como que vai ser? A gente fala, quantos aqui, pessoal chegando, Paulo, e todo mundo abraçando o Paulo, olha, você me abençoou através do texto lá de Romanos e tal. E daí, fila do pastor, ninguém, 2 pessoas lá. Jesus, que chato. Né? Pensamos nisso, a nossa identidade está nisso. Próximo, por favor. Qual o propósito nosso em Cristo? Qual o propósito deve ser nosso como igreja? 2, nós devemos levar as pessoas ao conhecimento e à fé. E eu gostei desse termo. A fé e ao conhecimento. Tem razão e tem coração. Tem a parte intelectual e tem a parte da alma. Nós não podemos ficar num evangelho só intelectual, só de pensar, filosofar. Mas também a gente não pode pensar numa fé que não tenha motivos. Uma fé só por fé. Ai, de ondas. Ai, caiu fogo e aleluia, e está tudo bem. E no outro dia vem a dificuldade, eu já não sei o que fazer, porque eu não tenho um versículo na Bíblia que eu sei. Não. A gente é chamado para levar as pessoas à fé e ao conhecimento. Por quê? Do quê? Próximo. Não sei se está no mesmo. Fé e conhecimento da verdade que conduz à piedade. Hoje nós estamos debatendo sobre isso. Ah, mas vai chegar uma pessoa e ela está em pecado. Daí a pergunta é, que pecado? Você não está em pecado? Ninguém está em pecado? Todo mundo santo aqui? Porque a gente taxa pecado, né, gente? Ai, aquele é adúltero, meu Deus. Aquele é homossexual, meu Deus. Aquele é drogadito, Mas a gente não fala do que é corrupto. A gente não fala do que é fofoqueiro. Do que fala mal dos outros. Isso a gente acha que não, aí não é pecado. É pecado, pecado pesado. Quantas pessoas são mortas pela língua de alguns irmãos e irmãs? Não é? Quanta gente, eu conheço gente que desistiu. Esses dias eu conversei rapidinho por Facebook com um rapaz que sumiu, assim, sumiu. Ele é lá de Assis, meu conhecido, e eu perguntei, como é que você está com Deus? Estou longe, não estou em igreja nenhuma, porque falaram isso de mim, falaram isso. Falei, cara, entra no seu quarto, fala com Deus. Esquece um pouco o que falaram de você. Mas ele está todo doído, machucado, longe de Deus, por conta daquilo que falaram. A gente não é chamado para julgar, a gente é chamado para levar as pessoas à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, aleluia. Trocando em palavras mais fáceis, nós vamos falar sempre a verdade que leve a pessoa à revelação de Cristo. A verdade falada em amor e aconchego. Porque quando eu falo para a pessoa com aconchego, com amor, com carinho, e oro com ela, e choro com ela, e sinto a dor dela, ela vai ser transformada. Porque a palavra transforma, o Espírito age. Agora, se a gente for esperar, não, eu vou falar a verdade, olha, você é um pecador. Grande coisa, você falou uma novidade? Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Como a Regina Lúcia brincou, que tem uma pessoa que provoca ela no trabalho, que fala assim, eu acho que eu vou para o inferno, né? Porque ela quer um embate por conta de uma questão da sexualidade dela. Mas ela quer brigar com a Regina sobre falar isso. Você não precisa falar para o sujeito que ele vai para o inferno. Você precisa falar que ele precisa, como você precisa, da misericórdia de Jesus. A hora que você apresenta Jesus, e você é coerente com o que você fala e com o que você vive, o seu andar é sim, sim, não, não. A verdade aparece. E se trazida de maneira adequada, produz piedade, produz conversão, produz fé, produz transformação na vida. Por que o traficante comanda lá, faz reunião de oração e busca no monte orientação de Deus se ele vai pegar a área do terceiro comando, comando vermelho, sei lá. E isso é visto como normal, gente, porque ninguém falou a verdade para ele. Essa verdade não conduz ele à piedade. Ele tem uma transformação superficial, ele tem uma transformação de cultura. Ele sabe falar o igrejês,
sabe falar a paz do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus. Ele sabe que sexta-feira é dia de orar no monte, ele sabe que isso e aquilo, mas ele não entendeu a verdade do Evangelho. Nós precisamos conduzir as pessoas à verdade do Evangelho que transforma, aleluia. E além disso, a nossa busca deve ser levar as pessoas a se fundamentarem na esperança da vida eterna. Nós deixamos de falar da vida eterna. Nós muitas vezes pregamos como igreja o bem-estar aqui. Venha para Jesus e você será próspero. Venha para Jesus e você vai encontrar um caminho. Venha até Jesus e olha, você vai ter irmãos muito legais aqui que vão ser muito bacanas e que vão te ajudar no momento de dificuldade. Mas a gente se esquece que a nossa fé se baseia no fato que Jesus Cristo, no terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte e o inferno, aleluia. Como diz Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios 15. A nossa fé se baseia numa esperança, aleluia. Se tem uma coisa que ninguém gosta de conversar, ninguém gosta de falar, ninguém gosta de pensar, é a morte. Mas a gente tem um antídoto contra a morte, aleluia. Jesus já morreu por nós. Já morreu por nós. A gente não precisa se basear na questão da morte. A gente tem uma viva esperança, aleluia. Pessoas estão sedentas de terem esperança. A gente olha para a situação do país, a gente não tem esperança. A gente olha para a situação da humanidade, a gente não tem esperança. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente tem nele esperança. E é essa esperança que eu tenho que pregar. Eu e você somos chamados a pregar. Levar as pessoas à esperança da vida eterna. Aleluia. Próximo. E a nossa relação com o mundo? Nesse contexto de igreja. Como é que deve ser? E aí eu queria pregar a parte que Paulo fala sobre os presbíteros, para a gente pensar sobre isso. 3 temas importantes dentro dessa relação com o mundo. Próximo. A gente precisa ter testemunho na família. Qual é a recomendação de Paulo para eleger um presbítero na igreja? Que ele seja marido de uma só mulher. E que os filhos sejam obedientes e tenham um bom testemunho. Basicamente isso. A gente precisa, se a gente quer transformar a cultura da nossa cidade, a gente quer transformar o mundo que a gente vive, a gente tem que começar em casa. A nossa casa deve ser farol de luz nessa cidade. O nosso casamento tem que ser um casamento diferente, que as pessoas vejam Cristo. A gente precisa que os nossos filhos manifestem a graça de Deus. Porque esse é o critério. Se a casa está caindo, nada mais vale. Não adianta você vir aqui, levantar a mãozinha, aleluia, ser um crentinho bonitinho aqui, cuti-cuti. Não! Vá consertar sua casa primeiro. O testemunho tem que vir da casa. A igreja começa na casa. A casa. Por quê? Porque é lá que é mais difícil ser crente. A pessoa mais fácil de eu magoar no mundo é a Juliana. Porque é aquilo, eu estou cansado, exausto, mas a gente faz cara de paisagem, né, ali lá no consultório. Não dormiu a noite. O paciente vem, reclama. Você está querendo pular na cabeça da mãe. Tá bom, chega. Né? Aí você vai lá. Agora, qual a tendência? Quando eu chegar em casa, Juliana fala, precisa trocar a torneira. Trocar a torneira. Você estoura. É ou não é? Você normalmente estoura com quem você ama. Já prestou atenção nisso? A gente é real, verdadeiro, com aquele que está próximo. O mais difícil é ser crente em casa. Falar bonitinho, você pode fazer curso de oratória, você pode estudar a Bíblia, fazer um curso de teologia, vir aqui, falar bonitinho. Mas em casa que o seu testemunho tem que ser alto. Marido de uma só mulher. Homens, é para vocês. Uma só mulher. Só a sua esposa.
Não tem espaço para pornografia na sua vida, no seu casamento. Não tem espaço para conversinhas com as amiguinhas do trabalho. Não tem espaço. Você é chamado por Deus para ser marido de uma só mulher. Amém? Amém. Filhos, vocês são chamados para serem obedientes. É gostoso ser obediente? Quando o pai fala não, não é, né? Não é gente que chega 00:20 em casa, né? O que a gente precisa fazer? Corrigir, ter um papo sério, tirar a chave dele, tirar o celular, né? Precisamos trabalhar na nossa família. A esposa ser dedicada ao esposo. E o esposo amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Olha o nível. Olha o nível. Não é mais difícil a esposa ser submissa ao marido, ser ajudadora ao marido. É mais difícil o homem amar como Cristo amou, porque Cristo se entregou pela igreja. E o homem tende a ser bem egoístão, né? O critério de Paulo para a igreja ser testemunha é que a igreja, a família tem que ser prioridade. Tem que ter testemunho de família. Tem que ter testemunho da mulher, do marido, dos filhos. Tem que ter testemunho da superação do ego. Por quê? Olha quanta coisa que não pode ter. Não ser orgulhoso. E a gente gosta, não gosta? Quando alguém chega e fala um elogio, você fica assim, ai que bênção. Dá aquela inchada, né? Você não deve ser orgulhoso. Isso é domínio próprio. Porque a gente é orgulhoso. C.S. Lewis já disse que todo pecado surge do orgulho. Todo pecado surge do orgulho. Por quê? Porque é o orgulho de ser igual a Deus que leva a Eva a pegar o fruto. E a comer o fruto. E a oferecer o fruto para Adão e o Adão, comer. Não ser orgulhoso. O que mais? Não ser briguento. Você já morou vizinho de crente? E que você ouve tudo, as gritarias, aquela coisa louca? Sabe aquele testemunho bem maldado? E eu já tive vizinho crente que foi uma benção. E tinha vizinho crente que, meu Deus do céu, a casa tremia. E era panela de pressão voando para um lado, e outra panela voando para cá. De repente caía até nosso quintal, assim, pá! Você ia lá, era um negócio que tinha jogado um no outro. Isso é testemunho? Não é. Não significa que a gente não vai ter conversas. Não significa que um não vai afiar o outro. Mas não pode ter violência. O que mais? Não dá ao vinho. Não é para beber. É interessante que o apóstolo Paulo não fala a quantidade, mas não tem que ter apego à bebida. Porque querendo ou não, seja a bebida, seja o cigarro, seja o vape, o narguilé, que está na moda, ou o joguinho, que agora é o joguinho, né? Tudo isso vicia e te leva a pensar em você. Nós somos chamados para superarmos a nós mesmos. Nós temos que superar essa tendência. O que mais? Não violento. Nesse episódio que eu vi, que me chamou muita atenção desse traficante, a moça que estava lá, é uma pastora, que fez mestrado nisso, em sociologia, em ciências da religião. Ela está falando que ela tem um ministério para trabalhar com evangélicas que sofrem agressão dos seus maridos. Pastor, presbítero, diácono, obreiro, cooperador, batendo na mulher em casa. Que evangelho é esse? Aonde está o evangelho? Onde está a transformação? Cadê a transformação? Não houve, não existe. É critério, não pode ser violento, não tem que ter violência. E não pode ser ávido, ter fome de lucro, principalmente o lucro desonesto.
Claro que a gente vive do nosso trabalho, a gente vende as nossas horas, a gente vende aquilo que a gente faz, a gente precisa viver disso, e precisa ter lucro. Mas eu não vou viver do lucro desonesto. Ah, queridos, vamos vender, está na semana do Dia dos Pais, R$150 o livro. Não, isso não é justo. Errado. Então tem que ter testemunho na família, tem que ter testemunho da superação do ego, e por último, testemunho de ser controlado pelo Espírito Santo. Aleluia. Olha as qualidades que Paulo coloca. O bispo, ou o presbítero, ou aquele que quer ser líder, ele precisa ser o quê? Hospitaleiro. É gostoso receber gente? Você gosta? Tem gente que gosta, a Ju gosta. Eu mais ou menos. Até gosto. Para o café, para o almoço, para a janta, ótimo. Mas quando chega com a malinha, ai Jesus. E eu saí da distância ideal da sogra, né? Que diz que a distância ideal da sogra é não tão perto para ela ir de chinelo e nem tão longe para ela chegar de mala. Eu vivia exatamente nesse lugar e fui morar no lugar que ela vem com a mala. Coitada, se ela vir, ela vai brincar. Mas é isso, ser hospitaleiro exige renúncia. Não exige? Porque, hoje à tarde lá, eu estava sem camisa em casa, com esse calor. Agora, se tem a visita, você está lá sem camisa? Não, está com a camisa, tem que ficar mais comportado. Né? Você não vai botar o pezão lá em cima. Né? Ou deixar o pezão que não fez a unha, que está cheio de... Não, você vai ter que mudar. Ser amigo do bem. Amigo do bem. Olha que qualidade. O que Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 7? O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, para ser amigo do bem, eu tenho que ter uma transformação interna. Eu tenho que ser transformado pelo Espírito Santo. Tem que ser sensato. É uma coisa que hoje em dia faz falta. Pessoas que são sensatas, equilibradas. Né? Na Olimpíada a gente vê, quem normalmente se destaca, que ganha medalha, é aquele que está sensato, está calmo. Né? Perguntaram para a Rebeca o que ela estava pensando antes do salto, vocês viram isso? Ela estava pensando qual receita que ela aprendeu que ela tinha que fazer depois quando chegar no Brasil. Não estou nem aí, nem pensando, isso é Olimpíada. Não, estou pensando, puxa, aquele petit gâteau é gostoso, eu vou fazer aquilo. Todo mundo achando que ela fizesse uma preparação mental super diferente. Não, ela está distraindo a sua mente, ela está sendo sensata. Porque se ela começar a pensar, nossa, eu estou representando 200 milhões de pessoas, eu não posso errar, porque senão o Brasil, já imaginou o que vão falar? Ela vai ter um bom desempenho? Não. Ela foi sensata. Sensatez vem da nossa postura, mas é transformada pelo Espírito Santo de Deus em nós. A gente não tende a ser sensato. A gente tende a ser insensato. Tomar decisão de qualquer jeito. Quantas vezes você ora antes de tomar uma decisão? Né? Depois compra aquele carro que era uma maravilha e ele não funciona. Comprou aquela casa que era um negócio e começou a trincar. Né? Quantas vezes, né, Jussara? Tem que segurar o ímpeto do corretor comprando as coisas, né? Que, meu Deus, é um negoção. Vai orar primeiro, caboclo. Porque a gente toma decisões precipitadas. Para ser sensato, precisa da ação do Espírito Santo. O que mais? Ser justo. É fácil ser justo, gente? É interessante quando você tem 2 filhos. Né? Quando você tem um filho só, você viu o que aconteceu, você dá a bronca e está feito. Agora, quando você tem 2, você começa a perceber que para ser justo você tem que ouvir os 2 lados. Porque a cena pareceu que fulano bateu no ciclano, mas quando você vai ver, mas aconteceu isso, foi provocado aqui. Então a justiça é difícil da gente exercitar. Mas bem-aventurados são aqueles que são justos, procuram a justiça de Deus. Precisamos ser justos. Precisamos ser o quê? Consagrados. Consagração não significa jejum.
Jejum faz parte do trabalho de consagração. O que é consagração? É você ser separado para. E aí a gente precisa entender. Nós somos eleitos em Deus, mas somos servos para esse mundo, para as pessoas que estão aqui e para as que estão lá fora. Só que onde eu sou diferente? Na consagração. Eu buscar a Deus antes de começar meu dia, eu buscar a Deus antes de começar meu trabalho, eu buscar a Deus para procurar saber o que Deus quer fazer através da minha vida. Isso é consagração, ser separado. Quando você separa um feijão para fazer a feijoada do feijão que vai comer, é diferente, porque um é preto e o outro não, né? Mas você está consagrando, né? Você está separando. Consagração é isso, é separação. Não que a gente não vai conviver no mundo, viver no mundo, mas a gente precisa ter os momentos sós com Deus. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus. Eu preciso ter um momento a sós com Deus. Nós estudamos a lição do padeiro faminto, né? Que o cara fazia tanto pão, que de repente ele está ficando magro, doente, porque ele não está comendo, de tanto que ele trabalha alimentando os outros. Você precisa ter o seu momento com Deus. Ter domínio próprio, não voar na garganta de ninguém, aleluia. Não ver com aquela desculpinha, eu tenho sangue espanhol, eu sou descendente italiano é tudo assim. Não é. Você é assim. Você precisa de domínio próprio. E ser apegado à mensagem fiel, aleluia. Tem que estar apegado na mensagem. Que é um critério de alguém que anda com Deus, que é igreja de Deus, que é reino de Deus. Essa pessoa busca a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Cuidado com a cultura. Nós não deixamos de ser influenciados pela cultura, mas nós podemos influenciar a cultura. Cuidado com o que você pensa de igreja, esquecendo que a igreja é parte do reino, e a igreja é corpo de Cristo. Igreja não é parede, igreja não é ritual, não é lógica. Abre o culto com um texto, 3 músicas, 4 músicas, palavra, termina. Isso é liturgia. A igreja é eu e você, é no dia a dia, é a nossa vivência. E nós vivemos como igreja para levar o reino para as pessoas, amém? Para servir a Deus, para trazer a palavra para os eleitos, para gerarmos filhos em Cristo. Por isso,